Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, 99, que é lá do Maranhão ainda, e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp também. Não se esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal, para que esse vídeo seja divulgado para outros. E se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também mais estudos escritos a respeito da lição, eu mando para você em PDF e PowerPoint. Basta entrar em contato conosco, eu envio para você gratuitamente. Nós estamos estudando, neste trimestre, nas lições da Central Gospel Adultos, com o tema Pilares da Teologia Prática. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Gilmar Vieira Chaves. Você vê o endereço eletrônico para você adquirir as revistas, também livros. Aí tem também na Nélia, lá no call center da Central Gospel. Então você adquire as revistas, adquire o livro para você aprender bastante sobre a lição e também transmitir aos seus alunos. Nós já estudamos aí na lição 1 o Ministério Pastoral e hoje nós vamos estudar a lição 2, o Ministério Diaconal. Então vamos estudar sobre esse importante trabalho, importante serviço prestado à igreja, que é por parte dos diáconos. Veja que em Atos 6:3, nós vamos ver sendo mencionados aí os diáconos, os primeiros diáconos da igreja. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então nós vamos ver aí que são importantíssimos os diáconos para servir a igreja. Aqui eles foram chamados, escolhidos, dentre os gregos, aqueles da fala grega que estavam ali em Jerusalém, no início da igreja. As viúvas reclamaram que não estavam sendo bem atendidas. Esta conversa chegou aos apóstolos e eles disseram: olha, nós não podemos ficar cuidando de servir as mesas. Nós temos que nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, a doutrina e a oração. Nós vamos nos dedicar a isto. E vocês escolham dentre vocês, ou seja, dentre vocês gregos de fala grega, escolham 7 homens, então, que vão servir, então, as mesas, vão servir a vocês. Agora existem qualificações. Então, esses 7 homens devem ter boa reputação, ou seja, conhecido por todos como homens íntegros. Também deverão ser cheios do Espírito Santo, ou seja, são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas. Isso comprova que a pessoa realmente é salvo e está em comunhão com o Espírito Santo. Também deveriam ser cheios de sabedoria, ou seja, ter conhecimento da palavra de Deus. Então, coisas básicas, que são exigidas para que aquele que quer ser diácono possa exercer o seu, vamos dizer assim, um ministério. Aí é o ministério que nós estamos falando, o ministério eclesiástico. Vamos ver o texto bíblico básico que está em Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus,
E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, resumidamente, vemos aí que na hora da alimentação da igreja, o que acontecia? Aqueles que estavam distribuindo os alimentos eram pessoas que falavam em aramaico, né? Misturado ali com hebraico, que viviam ali em Jerusalém ou redondezas. E havia entre eles, novos convertidos, aqueles de fala grega, que eram de outros países, né, que falavam grego, e também estavam ali, porque no Pentecoste aceitaram a Jesus várias pessoas de vários países. Então esses aqui sabiam falar em grego, eles não sabiam falar corretamente o hebraico. Então aqueles que serviam à mesa serviam e deixava esses aí por último. Quando chegava lá, acabava a comida e as viúvas, né, aquelas mais idosas, então, não tinham como se alimentar, porque faltava para elas. Então, os 12 apóstolos, ouvindo isso, se reuniram também com as lideranças, né, daqueles que falavam grego, e disseram: olha, nós não podemos ficar servindo as mesas, nós temos que nos dedicar à oração, que é o principal, né, do ministério, e também a palavra de Deus, tanto a estudar quanto a pregar e ensiná-la. Então, escolham dentre vocês, de fala grega, 7 homens, para que eles façam esse importante negócio que é servir a comida àqueles que estão necessitados. Agora, estes 7 deverão ter os seguintes requisitos, deverão preencher esses requisitos. Então, deverão ser pessoas conhecidas como idôneas por todos, deverão ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então apresentaram 7 e os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, oraram e eles passaram a fazer parte então do diaconato aí, de servir as mesas. Essa palavra servir é diáconos. Nesta lição então vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. O tópico 1, o ministério dos diáconos. Subtópico 1, uma necessidade premente. Subtópico 2, maturidade para delegar. Subtópico 3, a natureza do serviço diaconal. Subtópico 4, a origem do ministério diaconal. Subtópico 5, a escolha. No tópico 2, justificativa para a nomeação de diáconos. Subtópico 1, a complementaridade dos ministérios. Subtópico 2, o modo da escolha. Subtópico 3, os critérios da escolha. No tópico 3, qualificações dos diáconos no Novo Testamento. Subtópico 1, respeitáveis e de uma só palavra. Subtópico 2, não inclinados a muito vinho. Subtópico 3, não cobiçosos de sórdida ganância. Subtópico 4, conserva o mistério da fé em uma consciência limpa. Subtópico 5, que sejam experimentados. Subtópico 6, características relacionadas à família. No tópico 4, a ética do diaconato. Subtópico 1, ser cheio do Espírito Santo. Subtópico 2, o conhecimento pleno do seu ofício. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando a lição. Não se esquecendo que o diaconato, ele pode ser exercido por qualquer pessoa. Agora, se é incluído no ministério eclesiástico de uma denominação, então ele tem as qualificações, né? E aí vão decidir, dentro de uma convenção, né, se vão adotar homens e mulheres ou se vão fazer como a Bíblia ensina, que foram escolhidos apenas homens. Agora, o trabalho diaconal pode ser exercido por qualquer pessoa na igreja. As mulheres, por exemplo, que lavavam a roupa de Paulo, que davam comida, que o recebiam em casa, são chamadas diaconisas. Então, qualquer pessoa que serve a igreja pode ser chamado de diácono, porque essa palavra quer dizer aquele que serve. Então, todos podem servir. Agora, quando vai fazer parte do ministério da igreja, ministério eclesiástico, não é aquele ministério de Efésios 4:11, né?
que são ministros escolhidos por Jesus Cristo e dados à igreja. Aqueles lá são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é esse ministério que nós estamos falando. Então aqui é o ministério eclesiástico, são pessoas escolhidas pelos homens para a administração da igreja. Então aqui esses diáconos são escolhidos pelo ministério da igreja, colocados na igreja para servir oficialmente. Vamos ao textual da lição que está em Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, ele já se coloca como diácono, quando diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a palavra servos aí, já significa então diácono, então aquele que serve. Então aqui ele está escrevendo a igreja que estava em Filipos, e ele fala de todos os crentes, e em especial ele cita então os bispos, que são os presbíteros, e também os diáconos, aqueles que ajudam então no ministério, servindo o ministério. Como ele falou de todos os santos, primeiro a igreja geral, então ele não chamou todos de diáconos. Então ele está reconhecendo que existia um ministério eclesiástico aí de diáconos, pessoas escolhidas dentre os irmãos que serviam a igreja oficialmente, eram conhecidos como servindo oficialmente a igreja. Em Marcos 10:45 nós vemos que Jesus também é chamado diácono, ou seja, um servo de Deus. Em Atos 6:8, então nós vemos qualificações desses diáconos. Em Atos 6:10 nós vemos o destaque de um dos diáconos, que aí foi Estevão, que se destacou na pregação do evangelho, foi o primeiro martirizado, foi o primeiro mártir da igreja. E nós sabemos aí também um grande destaque entre o diaconato, que foi Filipe, que foi para Samaria pregar, lá pregou, ganhou muitas almas, Deus usava poderosamente sinais, prodígios, maravilhas. Depois nós encontramos o Filipe evangelizando o eunuco, e depois nós vamos encontrar o Filipe lá em Cesareia. Paulo passa na casa dele, ele agora é um evangelista e ele tinha ali 4 filhas que profetizavam. Então os 2 diáconos de maior destaque na Bíblia são Estevão e Filipe. Em Romanos 12 nós vamos ver a humildade, a disposição em servir, a união entre os irmãos, cada um desejando servir aos outros. Esse é um trabalho diaconal. Então nós vemos que naquele tempo haviam muitas pessoas pobres, muitas pessoas em necessidade, e precisavam muito dos diáconos para ajudarem no trabalho dos apóstolos. Então os diáconos são auxiliares daqueles que têm um ministério na igreja, de administração da igreja. Eles vão administrar principalmente as coisas materiais. Agora, os diáconos, como nós vemos aí no exemplo de Estevão e de Filipe, são pregadores do evangelho e devem buscar serem usados poderosamente por Deus para ganhar almas. E veja que quando o diácono é aprovado por Deus, ele vai passar a exercer outro ministério importantíssimo na igreja, como foi o exemplo aí de Filipe, que de diácono passou a ser evangelista. Vamos ver a palavra introdutória que diz: a igreja dos primeiros séculos possui apenas 2 tipos de oficiais, os bispos e os diáconos, como está em Filipenses 1:1. É preciso observar que, na administração eclesiástica daquela época, os títulos pastores, bispos e presbíteros eram utilizados um pelo outro, isto é, de maneira intercambiável, sem que houvesse qualquer diferença entre um e o outro. Os bispos receberam delegação de autoridade para especificamente dedicarem-se à oração e à pregação da palavra, Atos 20:28. Os diáconos, por sua vez, foram consagrados para servir às mesas e cuidar de questões materiais e do bom andamento dos cultos.
Então, no início da igreja, a gente vê destacado aí, né? Olha aí, apóstolos, né? Esses têm o maior destaque. Aí vamos ver, Paulo escrevendo aos Filipenses, então, ele cita os bispos e os diáconos. Vamos ver Pedro citando presbíteros, né? Então, estão aí os ministérios eclesiásticos, a gente vai lendo a Bíblia e a gente vai encontrando esses ministérios. Então, existem também os evangelistas, que são aqueles evangelistas que são do ministério eclesiástico também, aqueles que pregavam por toda parte o evangelho, sem serem aqueles ministros de Efésios 4:11, homens dados à igreja, né? Aí são ministérios dados por Jesus à igreja. Aí apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vemos aí que o diaconato é o ministério que começou já no início da igreja ali, com um objetivo de servir as mesas. É um serviço, então, sempre de prestar um auxílio aos líderes da igreja, que eles deveriam se dedicar, então, à oração, à ministração, né, o estudo e a ministração da palavra de Deus. No tópico 1, nós temos o ministério dos diáconos. A palavra diácono, no grego, é diáconos, e em geral significa servente, servidor, servo. Veja João 2,5, Mateus 22,13. O termo deriva de diaconia, que também significa serviço, revelando que há diferentes maneiras de servir, como, por exemplo, por meio do dom de socorros, 1 Coríntios 12:28, que envolve a capacitação para ajudar ou assistir o próximo. No contexto de Atos 6:1-4, diácono é alguém encarregado de servir as mesas, não apenas no sentido de servir comida, mas também de distribuir víveres, recursos e, de modo geral, prestar serviços. Então, a palavra diácono, nós vemos aí que no seu original tem o sentido sempre de servir, prestar um serviço, auxiliar. E como nós vemos no início da igreja, os primeiros foram escolhidos para servir as mesas. Porque se exigia que eles tivessem bom testemunho de todos, que eles fossem homens idôneos, porque ali eles não se corromperiam, eles distribuiriam a comida, né, o alimento, de igual maneira a todos, sem dar preferência para algum. Segunda coisa, deveriam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo sempre indica que eram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas todos os dias. Isso indica o quê? Comunhão com o Espírito Santo, submissão ao Espírito Santo, direção do Espírito Santo. Isso é muito importante. E a outra coisa, sabedoria, ou seja, eles deveriam ser pessoas que pudessem discernir sobre o que estava acontecendo e achar uma solução. Também eles deveriam ser pessoas que entendiam da palavra de Deus, porque ao servir as mesas, e eles tinham agora o reconhecimento dos apóstolos como ofício dentro da igreja, então eles precisavam saber conversar sobre a palavra de Deus, dar conselhos, ensinar, tirar alguma dúvida. Sempre alguém iria perguntar alguma coisa. Se eles estavam numa posição elevada, né, embora fossem para servir, mas eles tinham destaque agora dentro da igreja. Então eles precisavam de ter um conhecimento da palavra de Deus. Hoje na igreja nós sabemos que um diácono, né, ele tem ali a obrigação de chegar antes de todos, né, ver se os bancos estão arrumadinhos, as cadeiras, se tiver alguma coisa suja, limpar, né? Aquela pessoa que limpa a igreja é um diácono, um trabalho diaconal, não é um ministério, né, eclesiástico, mas é um trabalho de servir, de ajudar. Então, cuida da limpeza. Então, pode ser uma mulher, pode ser um homem, mas ali é um trabalho diaconal também. Então, vai ter um diácono na porta da igreja para receber as pessoas, vai ter um diácono lá para cuidar do estacionamento, né, de cuidar dos carros, lá de segurança dos carros. Tudo é um trabalho diaconal. Tem aí os diáconos que vão ajudar no batismo nas águas, tem os diáconos que vão ajudar na Santa Ceia. Então, tudo que envolve serviço, prestar serviço, de trabalhar, de servir,
sempre está envolvido aí um diácono. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham na secretaria, também é um trabalho diaconal. Tópico 1, subtópico 1, uma necessidade premente. A escolha de diáconos foi algo absolutamente necessário para que a igreja daquela época funcionasse de maneira harmônica e equilibrada. É um equívoco imaginar que servir às mesas era uma ocupação menos importante do que dedicar-se à oração ou ao ministério da palavra. Não há necessariamente uma escala hierárquica entre as tarefas realizadas pelos 12 apóstolos, ligadas ao testemunho e à evangelização, e as exercidas pelos diáconos, relacionadas à assistência às viúvas e ao serviço das mesas. É evidente que o trabalho dos apóstolos, é um trabalho destacado na igreja, que está envolvido com a liderança. O trabalho diaconal é um trabalho que presta serviço e auxilia essa liderança, para que a liderança tenha o quê? Um tempo maior disponível para o quê? Para a oração, para se dedicar ao estudo da palavra de Deus e à pregação da palavra de Deus. Isso é evidente, está aí na Bíblia bem claro para nós. Agora, nunca podemos menosprezar o trabalho diaconal, porque nós vemos nos primeiros diáconos que eles não só se dedicavam a servir as mesas. Veja aí 2 exemplos principais de diáconos que se destacaram muito no início da igreja, como Estevão e Filipe. Olha só, eles pregavam a palavra de Deus. Eram usados tremendamente pelo Espírito Santo em sinais, prodígios e maravilhas. Todos os 2. E eram diáconos que foram escolhidos entre esses 7 diáconos primeiros. Então veja que eles se destacavam. Então o diácono, além de prestar esse serviço, ele não só pode, como deve também exercer o papel de uma liderança dentro da igreja também, na parte da evangelização, da pregação, da ministração aí de curas, milagres, dos dons do Espírito Santo. Então o diácono pode ser apenas aquele que presta aquele serviço material à igreja. Mas como ele foi colocado em destaque, os apóstolos colocaram as mãos sobre eles, os escolhendo. Então eles ficaram agora destacados como pessoas que oficialmente fazem parte de uma liderança da igreja. Então são exemplo para toda a igreja. No tópico 1, subtópico 2, maturidade para delegar. O crescimento espetacular do número de discípulos revelou aos líderes da igreja a necessidade de descentralizar para continuarem crescendo de maneira sustentável. Os apóstolos não podiam cuidar de tudo ao mesmo tempo. A solução foi nomear um grupo de líderes para o desempenho de certas tarefas complementares. A isso denominaram servir às mesas. Então a liderança da igreja sempre deve ter esse discernimento de que apenas os líderes não vão dar conta do trabalho da igreja. O trabalho da igreja envolve muita coisa. Um dos trabalhos muito importantes na igreja é a visitação, por exemplo, aos lares. O pastor não vai dar conta de visitar 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, e vai por aí afora. Ele não vai dar conta. Então ele precisa de auxiliares. Também na hora de servir a Santa Ceia. Se a igreja tem 10 pessoas, tudo bem. Mas uma igreja que tem 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, imagine. O pastor vai servir a cada um, vai demorar 3 horas só para servir a cada um. Então, ele precisa do trabalho diaconal. Então, ele deve delegar a autoridade, deve escolher pessoas que vão ajudá-lo e nomeá-los diante da igreja, pôr a mão sobre eles, oficialmente colocá-los para prestarem um serviço de auxílio ao seu ministério. Então, quando se fala de servir às mesas, está se dizendo pessoas que vão auxiliar no trabalho que não é um trabalho da liderança. Aí os apóstolos deixaram bem claro que o trabalho da liderança, importantíssimo, é o de oração e dedicação à palavra de Deus, tanto o estudo como a ministração do ensino da pregação, imitando a Jesus Cristo.
Jesus não andava servindo às mesas. Ele andava pregando, ensinando e curando a todos. Tópico 1, subtópico 3, a natureza do serviço diaconal. Ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, verificamos que a diaconia é a prestação de um serviço específico, absolutamente necessário e amoroso a Deus e ao seu reino. O diácono não deve pensar em seu ministério como algo de menor importância. O diaconato não pode ser visto apenas como um degrau para se chegar a outras posições no ministério eclesiástico. Então, embora o diaconato seja o primeiro degrau realmente, na igreja, é assim que funciona na prática, o diácono deve também pensar uma coisa: ele está servindo a igreja. Então, Jesus diz: bem-aventurado aquele que for achado servindo. Então, está ajudando o trabalho. Ele está ajudando o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, o bom funcionamento da igreja em geral. Então, é importantíssimo o trabalho e a igreja não sobrevive, não cresce se não tiver o trabalho diaconal. Então, é importantíssimo o trabalho. Agora, o obreiro, para ter um ministério, ele vai precisar passar primeiro pelo diaconato. Então, primeiro, ele tem que aprender que ele é um servo. Ele está ali para servir a todos. E ele tem que ter essa consciência todo o tempo, não importando se ele é um diácono apenas, se ele vai ser um presbítero, se ele vai ser um evangelista, se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um apóstolo, se ele vai ser um profeta, se ele vai ser um mestre, se ele vai ser lá um evangelista ministério. Não importa. Ele precisa aprender que está na igreja para servir a igreja. Então é o primeiro passo. Assim como tem lá o exército. Ninguém começa como general, nem como capitão, tenente, não. Começa como soldado. E a Bíblia diz que os diáconos devem ser provados. Se forem aprovados, então podem ser aproveitados no ministério, e subirem degrau sim, porque existem degraus a serem subidos sim. Porque muita gente pensa que não. Mas existe degrau sim. A pessoa vai crescendo na igreja, sim. Começa aí um diácono, daqui a pouco pode ser escolhido para dirigir uma congregação pequena, ao trabalho lá na rua, um ponto de pregação, Então, ele vai crescendo, sim, dentro da igreja, em posições eclesiásticas. Tópico 1, subtópico 4. A origem do ministério diaconal. O ministério diaconal foi instituído originalmente em razão de uma crise estabelecida no seio da primeira igreja. De acordo com Lucas, médico e historiador, o número de discípulos cresceu de forma surpreendente e os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, porque suas viúvas pobres, que viviam sob os cuidados da igreja de Jerusalém, ficaram desassistidas. Atos 6:1. Em função de tal crise de cunho social, que poderia trazer sérias implicações para o plano espiritual, os apóstolos, em reunião solene e democrática, em comum acordo, decidiram escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaram deste em serviço. Atos 6:3. Então veja que aquele problema que começou ali, das viúvas de fala grega, portanto helenistas, elas não estarem recebendo adequadamente a alimentação, eram pessoas necessitadas. A igreja, desde o início, entendeu que precisava ajudar os necessitados. Então, o que poderia acontecer? Aquilo ali poderia criar uma crise, uma divisão da igreja no início logo e prejudicar todo o trabalho espiritual. Uma igreja que vive dividida está sempre com problemas espirituais também. Não há comunhão com Deus onde há divisão. Então, ali os apóstolos perceberam isso, viram o risco que estava ocorrendo se não tratassem daquilo imediatamente. Chamaram aquele trabalho de importante trabalho e resolveram logo, imediatamente, numa reunião que fizeram, deixar aos gregos, aos que falavam grego, aos helenistas, a tarefa de escolherem dentre eles. Não foi dentre os judeus de Jerusalém, nem dentre os líderes de Jerusalém, mas dentre eles que falavam grego. Então eles deveriam escolher dentre eles 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria. No tópico 1, subtópico 5, a escolha. A separação de diáconos, visando a prestação de serviços de natureza material, permitiria que os apóstolos se dedicassem com exclusividade à oração e à pregação do Evangelho. Atos 6,4. Para compor o primeiro time diaconal da história da igreja, foram escolhidos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. A partir da escolha desses nomes, tal ministério passou a fazer parte indissociável do ministério das igrejas. Então veja que a escolha de diáconos era para quê? Para tirar dos apóstolos um trabalho que os prejudicaria, os atrapalharia no tempo que eles tinham disponível para oração, estudo da palavra de Deus, ministração da palavra, tanto no ensino quanto na pregação. Então, se eles fossem gastar o tempo deles neste trabalho de servir as mesas, não sobraria tempo para que eles se dedicassem à oração e à palavra de Deus. Então veja que os diáconos foram escolhidos para aliviar a carga dos apóstolos. Então os apóstolos decidiram se dedicar com exclusividade às coisas mais importantes, que eram as coisas espirituais, eternas. Assim, a nossa liderança também deve saber disso, que os líderes devem se dedicar à oração, ao estudo da palavra de Deus, ao ensino e pregação da palavra de Deus e à ministração, dos dons do Espírito Santo à igreja, para que eles sejam todos beneficiados. Agora, isso não impede os diáconos de, ao mesmo tempo, exercerem o seu diaconato e também serem homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, como foram aí o exemplo que nós temos claros na Bíblia de Estevão e de Filipe. Tópico 2. Justificativa para a nomeação de diáconos. A instauração do diaconato da igreja primitiva serviu para sanar um problema de organização social da comunidade e para demonstrar solidariedade e compaixão por seus membros mais carentes. Assim como os diáconos poderiam oferecer o trabalho de excelência no cuidado com as pessoas e no serviço prestado ao templo, os apóstolos poderiam oferecer um serviço de excelência nas orações e na pregação da palavra. Então vemos aí que a escolha desses diáconos vai aliviar então o trabalho dos apóstolos e eles terão mais tempo na oração e na preparação, no estudo da palavra de Deus, para que eles pudessem ensinar, pregar a palavra de Deus e ministrarem às pessoas. Vamos ver, por exemplo, o ministério de Pedro, Pedro, então, pregava, ensinava, ministrava curas, aí, ressurreição de mortos, aí muitos milagres aconteciam no ministério de Pedro. Por quê? Porque ele se dedicava à oração, ao estudo da palavra de Deus. Então, Pedro, tendo esse tempo maior disponível, não tendo que cuidar ali de servir as mesas, teve tempo para se dedicar mais à comunhão com o Espírito Santo, enquanto que os diáconos, então, se ocupavam com essas coisas materiais. Tópico 2 do tópico 1, a complementaridade dos ministérios. Não é possível estabelecer um paralelo de comparação entre o ministério diaconal e o ministério dos apóstolos em razão da característica essencial compartilhada por ambos os ofícios. Estes são, acima e antes de tudo, complementares. Em termos práticos, significa dizer que, para cumprirem bem a missão que pesava sobre eles, os apóstolos dependiam do bom desempenho das atividades diaconais. Então veja que são complementares, o diaconato, o apostolado aí. Porque um está ajudando o outro. Os diáconos exerciam a parte material e os apóstolos podiam se dedicar mais à parte espiritual. Agora é evidente que os diáconos serviam as mesas na hora de servir as mesas. O outro tempo eles se dedicaram também à oração, ao estudo da palavra de Deus, tanto é que nós vemos isso claramente no ministério de Estevão e de Filipe. Então ninguém pode de repente achar uma desculpa aí, não, eu sou diácono, não tenho tempo para ler, para orar. Não, tem sim. Um diácono dentro da igreja, ele tem um trabalho a ser feito, mas ele tem um horário desse trabalho a ser feito. Na maioria das vezes, é ali um período de 3 horas, que chega antes do culto, ajuda ali, e no final do culto ajuda, pronto.
ele não tem mais trabalho para fazer ali na igreja, agora ele tem trabalho para fazer fora. Ele pode fazer visitação nas cadeias, nos hospitais, nas casas, ele pode evangelizar, ele pode pregar, pode ensinar, tem muita coisa para ele fazer. Pode ser uma pessoa tremendamente usada por Deus, como eu sempre menciono, Estevão e Filipe. Tópico 2, subtópico 2, o modo da escolha. Digno de nota foi a forma como os apóstolos resolveram o problema que tinham diante de si. Os conflitos advindos da necessidade de continuarem testemunhando e pregando, enquanto ao mesmo tempo atendiam às demandas materiais das viúvas helenistas pobres. Eles organizaram uma assembleia para tomarem juntos uma decisão certeira e pontual. A solução tomada encontra-se na expressão: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. Atos 6:3. O grupo de apóstolos foi consultado e houve uma decisão comum. Isso deve servir de base para orientar as decisões nos ministérios das igrejas. Então é muito importante, quando há qualquer problema na igreja, no funcionamento da igreja, na organização da igreja, então isso deve ser levado imediatamente à direção da igreja. Aí a direção, a administração, os líderes vão se reunir e vão discutir sobre este assunto e achar uma solução para isso. E é o que fizeram os apóstolos. Detectaram o problema, não sabemos quem levou a eles este problema, na verdade, podemos pensar em que começou a surgir uma discussão com aqueles que estavam servindo as mesas, e esses que estavam servindo as mesas, que eram judeus, levaram então o problema até os apóstolos. E os apóstolos imediatamente se reuniram e acharam a solução, e a solução foi satisfatória. Então os diáconos devem detectar entre o povo alguma reclamação, alguma coisa que está acontecendo, e levar isso imediatamente à liderança, para que eles possam resolver os problemas. Por isso é muito importante a visitação nos lares, é onde se detecta os problemas que estão acontecendo. As pessoas vão falar para aquela pessoa que está visitando: olha, na igreja está acontecendo assim, 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 tal. E aí o diácono vai anotar isso e depois levar à liderança da igreja, para que eles possam discutir sobre isso e resolver. Tópico 2, subtópico 3, os critérios da escolha. Os critérios para a escolha dos 7 primeiros diáconos foram muito bem descritos por Lucas. Deveriam ser pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3. Aqueles homens foram investidos de tal autoridade devido ao testemunho exemplar que davam junto à comunidade. Veja que foram escolhidas então pessoas, os homens, 7 homens, que já tinham as qualificações exigidas. Não foi escolhido assim aleatoriamente, de qualquer maneira, não. Veja bem, os apóstolos já disseram: vocês vão escolher 7 homens que vão colocar sobre esse importante negócio. Agora, eles devem ter as seguintes qualificações. Então foram escolhidos aqueles homens que já tinham essas qualificações. Deveriam ser homens íntegros, que tivessem testemunho de todos que eram homens íntegros, porque não poderiam se corromper, não poderiam de repente servir as mesas àquelas pessoas que eles gostavam e deixar os outros com fome. Também deveriam ser pessoas cheias do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo. Então eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas diariamente, tinham comunhão com o Espírito Santo. Isso é importantíssimo na igreja, importantíssimo no diaconato. E depois, eles deveriam ser também pessoas que tinham sabedoria, ou seja, sabiam lidar com as pessoas, tratar todos bem, igualmente, e terem algum conhecimento bíblico, evidente. Se eles são colocados numa posição de destaque, eles passariam a ser pessoas que seriam consultadas. Então, às vezes, o apóstolo pregava uma coisa, aí a pessoa não entendia bem, e ia perguntar na hora que ele fosse servir a mesa: olha, o apóstolo Pedro falou assim, tal, o que você acha? O que significa isso e tal? Então, eles deveriam ter um conhecimento bíblico para ajudar também as pessoas. Também seriam pessoas que poderiam dar um conselho quando a pessoa pedisse uma orientação. Veja que o diácono tem uma importância muito grande. E quando ele não soubesse resolver qualquer problema, ele levava então aos apóstolos. Tópico 3 agora, qualificações dos diáconos no Novo Testamento.
Os diáconos, de acordo com o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 3, 8 a 13, devem apresentar as características destacadas nos subtópicos seguintes, dentre outras. Então vamos ver que com o passar do tempo, além daquelas primeiras exigências, agora o apóstolo Paulo faz uma lista de mais exigências para que pessoas sejam escolhidas como diáconos. Tópico 3, subtópico 1, respeitáveis e de uma só palavra. O respeito das pessoas é conquistado pelo viver baseado na honestidade, sinceridade e transparência. Uma vez que o diácono lida com o público, a expressão de uma só palavra, 1 Timóteo 3, 8a, tem a ver com a discrição e o cuidado ao falar para que não se envolva em mal-entendidos e maledicências. Então é honestidade, sinceridade e transparência. Então esses diáconos tinham que ter essas qualificações. Eles precisavam conquistar a confiança das pessoas. Então, quando eram escolhidos, já deveriam ter essas características em seu caráter, em sua moral, em seu modo de viver, de agir, de se comunicar com as pessoas. Porque se fossem pessoas que falavam uma coisa e depois mudavam de opinião, pessoas que ouviam alguma coisa e contavam para todo mundo, veja só, isso seria uma confusão. Então Paulo está dizendo que precisa ter muito cuidado ao escolher essas pessoas. Tópico 3. Tópico 2. Não inclinados a muito vinho. Esta é uma advertência ao consumo de bebidas alcoólicas. 1 Timóteo 3, 8b. O obreiro cristão não pode ser alguém que se deixa conduzir por dependências, vícios ou hábitos destrutivos. Então aqui é uma advertência às bebidas alcoólicas. Porque a bebida alcoólica tira o juízo, tira o controle, o domínio próprio. Então, quando a pessoa bebe bebida alcoólica, ela está sujeita a falar o que não devia, a fazer o que não devia, a agir da maneira que não devia. Fica descontrolado, né? Existem aqueles que apenas com um golinho de vinho já ficam malucos. Então, é um cuidado muito grande isso e que deve ser respeitado. A Bíblia orienta que não se deve beber bebida alcoólica. Então se afaste disso. A Bíblia diz que é como uma cobra. Tópico 3. Não cobiçosos de sorte da ganância. Não pode ser alguém que tenha como prioridade na vida a conquista de bens materiais. 1 Timóteo 3, 8c. Esta é uma exigência que se aplica a todos os líderes que atuam na administração das finanças na casa de Deus. Então veja, o diácono hoje, ele, por exemplo, é aquele que vai lá recolher as ofertas, né? Olha só, se ele for uma pessoa que tem ganância, avareza, pessoa que está interessada em dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro e enriquecer, ou ama o dinheiro, né, e às vezes vive até de maneira muito pobre, mas tem um péssimo vício de tirar dinheiro, de roubar dinheiro. Então temos que tomar muito cuidado na escolha do diácono. Essa pessoa tem que ser, então, uma pessoa íntegra. E todas as pessoas que mexem com as finanças da igreja, né? Todas as pessoas que estão ali, por exemplo, na secretaria, né? Aí na parte da contagem do dinheiro, na parte dos relatórios desse dinheiro, quanto entrou, quanto saiu, para onde foi. Tudo deve ter um controle bem rígido nessa parte. Tópico 3. Tópico 4. Conserva o mistério da fé com uma consciência limpa. A pessoa que não carrega consigo remorsos ou compulsões pode viver de cabeça erguida. Nesse particular, Paulo está insistindo no relacionamento íntimo entre a crença sadia e uma consciência livre de máculas e pecados. 1 Timóteo 3, 9. Então a consciência limpa quer dizer consciência pura. Então a pessoa que serve a Deus, serve a igreja, serve a todos os irmãos, tem uma consciência pura, limpa, porque ele tem uma maneira de pensar sem maldade. Também é uma pessoa que não tem acusações na sua consciência. Não anda com a consciência pesada de coisas erradas que anda fazendo, coisas ocultas que anda fazendo, que são pecados. Então o diácono é uma pessoa que deve viver de maneira santa, irrepreensível, em comunhão com o Espírito Santo. Já pensou? Uma pessoa descrente
pode deixar de ser salvo porque vê uma pessoa sendo diácono na igreja e tendo a vida atrapalhada. Às vezes está vivendo em adultério, às vezes tem um vício, né? Então a pessoa descrente conhece aquela pessoa e deixa de ir para a igreja, deixa de ser salvo por causa dessa pessoa. O diaconato é importantíssimo e as pessoas devem ser pessoas íntegras a exercer esse ministério. Tópico 3 e tópico 5, que sejam experimentados. Caso se mostrem aprovados e irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. 1 Timóteo 3,10. Os diáconos precisam ser avaliados e só devem ser autorizados para o serviço do cargo se aprovados. Por esse processo de exame e aprovação, devem ser considerados irrepreensíveis ou inculpáveis em seu caráter. Não sei você conhece alguém que foi escolhido para ser diácono e depois foi retirado do diaconato? Eu não conheço, mas deveria ser normal isso. Então a pessoa deve ser colocada para ser diácono, mas pode ser que ela não dê certo para ser diácono. Então, ela precisa de uma experiência nessa posição e pode ser que ela não sirva para ocupar isso. Olha, nós vamos ver o caso de Filipe. Filipe começou a ser diácono, mas a chamada dele foi de Jesus Cristo para que ele fosse um evangelista. Veja que ele foi pregar o evangelho em Samaria, ganhou milhares de almas. Deus o usava poderosamente com sinais, prodígios e maravilhas. Depois pregou eunuco e depois foi para Cesareia. Lá Paulo passa na casa dele. Agora ele era um evangelista. Ele agora era um homem que tinha uma família. Tinha 4 filhas. Olha só que exemplo. 4 filhas, donzelas, todas virgens, e todas profetizavam, tinham dons. Olha aí que pai de família exemplar. Então agora o Filipe não era mais um diácono. E assim pode acontecer com o diácono. Às vezes ele não dá certo para ser diácono. Então ele pode ocupar outra posição dentro da igreja. Agora também tem gente que não serve nem para ocupar outra posição e nem para ser diácono. Então ele deve ser retirado do diaconato. Tópico 3 e tópico 6, características relacionadas à família. Devem ser maridos de uma só mulher. 1 Timóteo 3,12a. A vida matrimonial baseada na monogamia e fidelidade conjugal é o princípio que deve reger o ministério cristão. Devem governar segura e solidamente sua casa. 1 Timóteo 3,12b, confere com 1 Timóteo 5,8. Ao diácono que desempenhar com esmero e dedicação sua nobre tarefa, um incentivo duplo lhe será oferecido. Primeiro, ser-lhe-á concedido um lugar de proeminência e respeito junto aos fiéis. Segundo, ser-lhe-á permitido alcançar desenvolvimento na fé e maturidade espiritual. 1 Timóteo 3,13. Olha então, marido de uma só mulher. Aqui não está falando de bigamia, porque aí seria adultério, a pessoa nem no diaconato nunca poderia estar, né? Aqui está falando que o homem só pode ser casado com uma mulher durante a sua vida ministerial, sua vida de diácono. Também há exigência de que ele governe bem a sua casa. Então ele tem os seus filhos em sujeição, ou seja, seus filhos são crentes e congregam, né? São salvos. Então um diácono que tem os filhos descrentes não pode ser diácono. Um diácono que casou de novo não pode ser diácono. Um diácono que vive brigado com a esposa, com os filhos, não pode ser diácono. Então olha só, temos que tomar todo esse cuidado. Aí o diácono e sua família são importantíssimos para a igreja, são exemplo para os outros. Então ele deve ter autoridade dentro da sua casa. Então se ele prestar um ótimo serviço diaconal, ele pode ser aproveitado para, por exemplo, ser um presbítero. Mas se ele não for um bom diácono, não tiver uma honestidade e integridade como diácono, ele não poderá ser aproveitado em outro ministério, em outra posição dentro do ministério. Tópico 4, a ética do diaconato. Para o exercício pleno e eficiente da sua função, o diácono deve observar os pontos destacados a servir. Tópico 4, subtópico 1, ser cheio do Espírito Santo. O diácono deve exercer sua função ministerial na plenitude e no poder do Espírito Santo.
Não é preciso ficar lembrando a quem quer que seja o ofício que ele ou ela exerce na igreja local. Arbitrariedades, ameaças e carteiradas são desnecessárias quando os membros da comunidade veem nele ou nela um homem ou uma mulher de Deus. Então, a exigência primária para o diaconato é ser cheio do Espírito Santo. Sempre quando se menciona cheio do Espírito Santo, aí está implícito de que a pessoa é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas diariamente. Então essa pessoa é cheio continuamente. Esse cheio aí sempre tem a ver com continuamente. Então é sua vida cotidiana cheia do Espírito Santo. Então guiado, controlado, orientado pelo Espírito Santo. Como é que nós sabemos que alguém mantém a comunhão com o Espírito Santo? Todos os dias ele ora, ele fala em línguas. Aí nós sabemos que ele está em comunhão com o Espírito Santo. Todo crente deve ser batizado com o Espírito Santo. Todo crente deve orar regularmente em línguas. Paulo diz em 1 Coríntios, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Lá em Judas, versículo 20 diz, olha, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. Efésios, Paulo fala, orando todo o tempo no Espírito Santo. Então Judas fala que está se edificando, que está orando em línguas. Paulo diz que quem fala em línguas também está se edificando. Então o crente deve orar em línguas todos os dias. Então isso é uma maneira de manter contato, manter intimidade, manter a submissão ao Espírito Santo. Lembrando então que a palavra diáconos significa servo. Significa servir, prestar serviço. Então, tanto faz ser homem como mulher, pode ser diácono, ou seja, prestar um serviço. Agora, ministerialmente, então, nós vemos aí na Bíblia que os apóstolos mandaram escolher 7 homens para o ministério, para exercerem aquele ofício de servir às mesas. Tópico 4. Sobre tópico 2, o conhecimento pleno do seu ofício. A igreja precisa treinar as pessoas que fazem parte do ministério diaconal, conscientizando-as sobre a importância de serem extremamente zelosas quanto ao uso da linguagem. É preciso atentar para a comunicação de ideias, especialmente no que tange aos comentários que envolvam outras pessoas. Caso presencie ou ouça falar de casos extremamente graves, o diácono deve procurar o pastor da igreja e comunicar-lhe o fato. A prestação dos serviços. No caso de visita aos lares, principalmente as pessoas do sexo oposto, o diácono jamais deve ir desacompanhado. É preciso fugir da aparência do mal. Em relação ao dinheiro, é importantíssimo que não receba dízimos e ofertas. Caso alguém queira entregar algum dinheiro a um diácono, essa pessoa deve ser orientada gentilmente a fazê-lo no gasofilácio ou na tesouraria da igreja. A pontualidade da igreja. Chegar antes do culto começar e não se apressar em sair, pois seu pastor poderá necessitar de sua ajuda. A capacidade de trabalhar em equipe. Como o ministério diaconal envolve outras pessoas, há necessidade de maturidade para relacionar-se de uma forma equilibrada com todos. Ao equilíbrio emocional. A falta de equilíbrio emocional pode levar a desentendimentos, maus tratos e rupturas. A obediência às ordens de seus líderes. O trabalho deve ser desenvolvido de boa vontade, sem murmurações ou reclamações. Então, coisas importantíssimas dentro do ofício do diácono. Vamos ver algumas aí. Então, a linguagem. Então, ele deve ter aí uma linguagem sã, irrepreensível, O diácono deve andar por aí falando gírias, Falando palavrão, xingando, nada disso. E também, ele deve, quando visitar as pessoas, ouvir atentamente o que elas tiverem a reclamar, anotar direitinho, e levar à liderança da igreja. Então, coisas que estão acontecendo na igreja que precisam ser resolvidas. Agora, sempre procurando não aumentar a conversa, Sempre procurando não ser conhecido como mexeriqueiro. Então, ele deve atentar para as coisas que as pessoas dizem, mas não participar desses comentários. Nas visitas às casas, às pessoas, sempre o diácono deve estar acompanhado da sua esposa. Tem que tomar esse cuidado. Nunca visitar as pessoas sozinho.
Sempre importante estar o casal. Agora, se lá a pessoa exigir falar sozinha com a pessoa, então aí se poderá falar um canto ali, por exemplo, da sala e tal, sempre com a esposa ali, prestando atenção, estando olhando ali. Nunca fique só com a pessoa do sexo oposto. Você poderá acabar com o seu ministério devido a isso. Tome cuidado com isso. Quanto ao dinheiro, olha, hoje existe o Pix, né? Alguém fala assim, eu quero dar um dízimo, quero dar uma oferta. Você, tudo bem, está aqui o Pix da igreja, passe agora o Pix para a igreja. Não tem problema nenhum, você leva só o papelzinho de recibo para a igreja. Hoje está muito simples isso, né? Então você pode até receber, se for assim, para colocar lá via Pix para a igreja. Aí depois procure, né, a pessoa que recebe na secretaria, né, e confirme que foi colocado aquele dízimo, aquela oferta no nome daquela pessoa que deu. É muito importante olhar isso e ver isso direitinho na secretaria. Então o diácono deve ser alguém que já deve aprender a mexer com isso, né? Aí é saber como orientar a pessoa a ir a passar o Pix para a igreja. Muitas pessoas não podem ir à igreja, não vão à igreja, mas querem contribuir, querem dar uma oferta, querem dar um dízimo. Então o diácono deve ser uma pessoa de confiança da igreja e ele pode então orientar a pessoa a passar o Pix ali e ele leva. E ele anota no papelzinho que a pessoa passou, que dia foi, que hora que foi, quanto foi e pronto, vai lá e confere depois na secretaria. Quanto ao horário, o diácono já sabe, ele deve chegar antes dos outros e sair depois dos outros. Então, por isso a sua família deve estar sempre submissa a ele, sabendo que ele tem um importante trabalho na igreja, porque vão ter que chegar antes de começar o culto e vão ter que sair depois de terminar o culto, porque sempre pode ser que seja necessário o seu trabalho, sua presença, uma prestação de serviço ali. Então é preciso aí um equilíbrio emocional diácono para tratar com as pessoas bem educadamente, ouvir as pessoas, né? Saber conversar. Se tiver alguma coisa difícil de resolver, leve sempre à diretoria da igreja, direção, ao pastor, né? Ao bispo, alguém que esteja responsável pela administração da igreja. E o diácono deve estar sempre disposto, então, a obedecer à sua liderança, a ser submisso à sua liderança, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando. Conclusão. O trabalho diaconal sempre foi e continua sendo extremamente importante para a igreja. Por essa razão, os diáconos não devem servir de má vontade, como se estivessem ocupando um cargo de menor valor ou como se estivessem exercendo uma função para a qual não se sentem qualificados. Também não devem envolver-se nas tarefas diaconais as pessoas que pensam em alcançar outra posição de maior visibilidade ou projeção na visão de alguns. Na maioria das vezes, o primeiro contato das pessoas ao entrar na igreja é com seus diáconos e recepcionistas. Por esse e muitos outros motivos, o ministério diaconal é tão pertinente e significativo. Afinal, como diz o ditado, a primeira impressão é que fica. Então, o trabalho do diácono é muito importante na igreja. E, inclusive, o trabalho de porteiro. Eu já fui porteiro de igreja. Eu ia lá na rua, chamava as pessoas. Muitas pessoas eu ganhei para Jesus assim. Indo lá na rua, a pessoa passava na hora do culto, já tinha começado o culto, as pessoas todas já tinham entrado. Agora eu estava ali na porta, parado. E eu precisava trabalhar, continuar trabalhando. Então, eu ia até as pessoas que passavam na rua, convidava para entrar, né? Colocava lá, arrumava um lugar para a pessoa se assentar, mais na frente possível, né? Sempre as pessoas que são descrentes devem ser colocadas no lugar mais próximo possível do púlpito, porque elas ficarão ali prestando atenção na pregação, estarão prontas para se converterem, né? Então você deve ser sábio ao receber todas as pessoas, com muita educação, com muita gentileza, porque todas as pessoas que chegam à igreja, elas esperam serem bem recebidas. É muito importante essa primeira impressão. Quando a pessoa é bem recebida, ela já estará praticamente convencida a estar congregando naquele lugar. E os crentes, quando são bem tratados já na entrada,
já tem maior possibilidade de estarem no culto, prestando atenção, estarem alegres, satisfeitos em estarem naquele ambiente. Então, o diácono preste atenção na sua maneira de se vestir, na sua maneira de agir, de falar. Toda a sua aparência é muito importante, é a primeira impressão. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você sabendo que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso, você recebe agora o Espírito Santo, você é salvo agora. Entregue a sua vida ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados agora. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Eles estão pedindo perdão agora pelos seus pecados. Toca, Senhor, neles agora. Haramallah, la cruz se força, cruz te berramanas. Leagrara, cruz te virefase. Se alegre pela salvação recebida pelo Espírito Santo que agora mora dentro de você. Está todo o tempo com você, seu amigo íntimo. Converse com Jesus todos os dias, ore, fale com Jesus, fale com o Pai, que está sempre pronto a te receber, a te abraçar, a te perdoar. Oh Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, nessas vidas, cura totalmente, solta toda doença, toda enfermidade. Toca neles agora, Senhor, e cura totalmente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça de passar o link desses vídeos para outras pessoas também. Coloque aí no seu grupo do WhatsApp, ou Telegram, ou qualquer outro grupo aí, ou qualquer outro aplicativo. Coloque lá o link desse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Se você deseja então receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos dentro da lição, entre em contato conosco que eu envio para você gratuitamente, via PDF, PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe.